A garra ininterrupta do navio de guerra estava pendurada no vazio como um monumento à inevitabilidade. Durante 12.000 anos, naves como esta transportaram os domínios por toda a galáxia. Seu casco era negro como o espaço entre as estrelas. Em sua superfície estão esculpidos os nomes de 600 espécies conquistadas em suas próprias línguas mortas. A nave não precisava de armas, embora as tivesse. Não precisava de armadura, embora seus escudos pudessem resistir à coroa de uma estrela. Precisava apenas do sinal. O alto comandante Veticora estava na ponte. Todos os 4 braços cruzados atrás da carapaça na postura de vitória certa. Ao seu redor, a tripulação da ponte trabalhava em perfeito silêncio. Ninguém falou a menos que fosse necessário. Ninguém questionou. O domínio não tolerava dúvidas, status. Ela disse, sua voz como pedra moendo contra pedra. A nave humana entrou na faixa ideal. Relatou seu oficial tático, um Valk magro, cuja pele tremeluzia pálida e amarelada de ansiedade. Eles continuaram transmitindo amizade, protocolos em todas as frequências. As mandíbulas de Veticora estalaram no que poderia ter sido diversão. Amizade. Como? Pitoresco. Ela supervisionou 43 primeiros contatos em seus 3 séculos de serviço. Cada um seguiu o mesmo padrão. Curiosidade inicial dos recém-chegados, trocas educadas. Depois, o momento da revelação quando souberam que haviam entrado no espaço de domínio. Depois vieram as exigências de submissão, de recusa. E finalmente, inevitavelmente, o sinal. Após o sinal, houve apenas rendição. Os humanos não seriam diferentes. Envolva contato visual. Veticora comandou. A tela de visualização ganhou vida, revelando a nave humana. Era menor do que o esperado, talvez 1/4 do tamanho da garra intacta. Seu design era deselegante, funcional, coberto pelo que pareciam ser matrizes de comunicação e sensores, em vez de posicionamentos de armas. Letras em negrito marcavam seu casco. O SS em de onde você está. Um nome curioso. Veticora arquivou tudo. Um momento depois, um rosto humano apareceu na tela. Veticora estudou-o com o olhar experiente de um conquistador. Simetria bilateral. 2 olhos, de cor incomum, como águas rasas. Cabelo apenas no topo da cabeça, grisalho nas têmporas. Pele macia, sem armadura natural. A criatura usava um uniforme azul escuro com insígnias coloridas. Fraco, como todos os outros. Esta é a capitã Sarah, Shen da nave estelar Endeavour das Nações Unidas. O humano disse, sua boca movendo-se para formar palavras que o tradutor traduziu em Dominion Standard. Viemos em paz, representando o povo da Terra. Estamos honrados em fazer o primeiro contato com sua civilização. A expressão do capitão era aberta e curiosa. Até parecia estar sorrindo. Um banco de dados cultural de gesto facial da Veticora. Identificado como indicando simpatia. Quão tragicamente inocente. Eu sou o alto comandante Veticora do domínio galáctico. Ela respondeu, você entrou no espaço do domínio. Pela lei antiga e precedente inquebrável, você se submeterá à autoridade do domínio. Você fornecerá mapas completos de seu território, especificações tecnológicas completas de suas embarcações e dados biológicos de sua espécie. Você aceitará a governança do domínio. Estas não são negociações. Ela observou as reações típicas de confusão, raiva e postura defensiva. Em vez disso, a expressão do capitão Shen mudou para algo pensativo. Entendo que você está apresentando sua posição, disse Shen cuidadosamente. No entanto, a humanidade tem sua própria soberania. Ficaríamos felizes em discutir acordos comerciais, intercâmbio cultural e até pacotes de defesa mútua. Mas não podemos simplesmente entregar a nossa independência a um império que acabamos de conhecer. Tenho certeza que você pode entender isso. Os olhos secundários de Veticora se estreitaram. O tom do humano era respeitoso, mas firme. Não mostrou agressão, mas também nenhuma submissão. Este precisaria do sinal. Você entendeu mal, Veticora disse, sua
Voz caindo para o registro que precedeu a violência. Não estou oferecendo opções. Estou afirmando a realidade. O domínio governou esta galáxia por 12.000 anos. Nenhuma espécie nos recusou. Nenhuma espécie sobreviveu recusando-nos. Com respeito, comandante. Shen respondeu, sempre há uma primeira vez. Não estamos procurando conflito. Mas também não vamos nos ajoelhar diante das ameaças. Talvez pudéssemos ativar o sinal. Veticora comandou. Seu oficial tático hesitou exatamente por meio segundo. Uma eternidade em tempo militar antes de obedecer. Sinal ativo. Comandante. Do outro lado do vazio. Invisível e irresistível. A arma do medo estendeu-se em direção à nave humana. O sinal era o segredo mais antigo e obscuro do domínio. Desenvolvido pelo Primeiro Império a partir dos restos psíquicos de uma espécie morta. Era uma arma que contornava escudos, armaduras e carne para atacar diretamente a mente. Não causou dor. Não causou ferimentos. Isso causou conhecimento. O sinal fez seus alvos entenderem. Com absoluta certeza de que eram presas. Essa resistência foi inútil. Essa submissão foi a única fuga do primal. Terror avassalador que preenchia todos os pensamentos. Era o medo de ser caçado por algo vasto e imparável. O medo de ver todo o mundo que você amava consumido. O medo da extinção. Nenhuma espécie jamais resistiu a isso. A maioria se rendeu em segundos. Os teimosos duraram minutos antes de suas mentes quebrarem completamente. Veticora observou a tela. Esperando o colapso do Capitão Shen. Para gritar. Para implorar. Em vez disso, a expressão de Shen mudou. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Sua respiração acelerou. A cobertura médica do tradutor confirmou frequência cardíaca elevada. Aumento do cortisol. Todos os marcadores de estresse agudo. Mas ela não gritou. Ela piscou várias vezes rapidamente. Respirei fundo. Suas mãos, visíveis na borda da tela, seguravam algo fora de vista. Agarrando com força suficiente para que os nós dos dedos ficassem pálidos. Isso é. A voz de Shen estava um pouco instável. É uma sensação e tanto que você está projetando. Veticora sentiu algo que não sentia há décadas de surpresa. Você deveria estar incapacitado. Ela disse, eu sinto isso. Shen respondeu. E agora Veticora podia ouvir a tensão na sua voz. O humano estava com medo. É como estar num quarto escuro sabendo que algo está observando. Como estar à beira de um penhasco. É assustador. Então se renda. Não. A palavra ficou no espaço entre eles. Aumento da intensidade do sinal. Veticora comandou. Máximo. Comandante. Esse nível causou danos psicológicos permanentes. Agora. A pele do oficial tático ficou branca de medo. Mas ele obedeceu. Na tela de visualização, a reação do Capitão Shen foi imediata. Ela ofegou. Seu corpo inteiro ficou rígido. O suor apareceu em sua testa. Sua mandíbula apertou. Mas ela permaneceu de pé. Capitão. Uma voz veio de fora da tela na nave humana. Capitão, estou lendo uma interferência psicotrópica massiva. Eu sei. Shen fez uma grade. Eu sinto isso. Todos. Todos fiquem em seus postos. Você é? Eu disse para ficar em seus postos. A voz de Shen era afiada. Mas havia algo nisso que confundiu Veticora. Não histeria. Não quebrando. Controlar. Shen voltou para a tela. E Veticora viu algo naqueles olhos claros. Isso fez com que seus antigos instintos sussurrassem avisos. O humano estava com medo. Profundamente. Genuinamente com medo. Mas ela não estava se rendendo. Comandante Veticora. Shen disse. Cada palavra cuidadosamente medida. O que quer que você esteja fazendo? É cruel.
É uma tortura psicológica. E não vai funcionar. Impossível. Veticora respirou. Já tivemos medo antes. Shen continuou. Ela estava respirando com dificuldade. Visivelmente lutando contra o sinal. Mas ainda falando. A humanidade enfrentou pragas que mataram metade da nossa população. Guerras que queimaram continentes. Já encaramos a extinção de frente uma dúzia de vezes. Temos medo do escuro. Um do outro. De nós mesmos. A mão de Shen levantou-se para enxugar o suor da testa. A mão tremia. Mas completou o movimento. A questão é, Shen disse. Impossível. Horrivelmente, ela sorriu. Um sorriso tenso e doloroso que não continha alegria, mas uma determinação infinita. Aprendemos alguma coisa. O medo não precisa impedi-lo. Você pode ficar absolutamente apavorado. E ainda fazer o que precisa ser feito. O silêncio encheu a ponte do T ininterrupto sozinho. Caminhamos em nossa lua sabendo que talvez nunca mais voltassemos. Shen continuou. Corremos contra prédios em chamas para salvar estranhos. Enfrentamos tiranos sabendo que morreríamos por isso. Não porque não tínhamos medo. Porque ter medo não é o mesmo que ser derrotado. Veticora sentiu algo frio se instalando em seu tórax. Então aqui está a nossa posição. Comandante. Shen disse. Sua voz ficou mais firme enquanto o sinal continuava a atacar. Nós conversaremos. Nós vamos negociar. Seremos seus amigos se você for nosso. Mas não nos submeteremos. Hoje não. Nunca. Durante 12.000 anos, o sinal nunca falhou. Alto comandante. Veticora olhou para o capitão humano e percebeu com uma certeza assustadora que algo fundamental acabará de mudar. Desative o sinal. Ela disse calmamente. Quando a arma foi desligada, a capitã Shen cedeu visivelmente, segurando sua cadeira de comando para se apoiar. Mas ela permaneceu de pé. Obrigado, disse Shen, agora. Vamos recomeçar? As mandíbulas de Veticora estalaram uma, duas vezes. Perto dela? A tripulação da ponte ficou em silêncio. Mas ela podia sentir a confusão deles. A dúvida deles. Irradiando como calor. Pela primeira vez em 3 séculos, o alto comandante Veticora não sabia o que fazer a seguir. Talvez. Ela disse lentamente, vamos. O Conselho dos Hierarcas reuniu-se numa câmara que testemunhou a subjugação das galáxias. Veticora estava no centro do salão circular. Seus antebraços mantiveram a postura de relatório formal, enquanto 12 dos seres mais poderosos do domínio a observavam de tronos elevados. A câmara foi projetada para intimidar o teto perdido na escuridão acima. Suas paredes eram revestidas com restos de esqueletos de espécies que resistiram por muito tempo. Os ossos estavam dispostos em padrões que formavam uma única palavra em 600 línguas extintas. Enviar. Explicar. Disse Hierarca Moxtel. Seu corpo cristalino refratando a luz fraca em ângulos nítidos e cortantes. Explique como uma única nave de primitivos resistiu ao sinal. Veticora havia antecipado esta pergunta. Durante os 3 dias que levou para retornar à capital do domínio. Ela revisou os registros dos sensores uma centena de vezes. Ela questionou sua tripulação por meio de varredura neural para garantir que ninguém havia mexido no equipamento. O impossível havia acontecido. Ela só poderia relatar isso. Os humanos não resistiram ao sinal. Hierarca. Ela disse com cuidado. Eles experimentaram todo o seu efeito. Os exames médicos confirmaram níveis elevados de hormônios do estresse, batimentos cardíacos acelerados, padrões neurológicos consistentes com medo extremo. Eles estavam aterrorizados. No entanto, eles não se renderam. A hierarca Sylvania observou seu corpo serpentino enrolando-se ainda mais em torno de seu trono. Isso não é possível. O sinal cria certeza de destruição. Ele ignora completamente o pensamento racional. Os humanos parecem possuir uma relação em comum com o hierarca do medo.
Eles reconhecem isso. Experimente-o plenamente. Mas mantenha a capacidade de funcionar apesar disso. Seu capitão descreveu como Veticor acessou seu implante de memória para as palavras exatas, estando absolutamente aterrorizada e ainda fazendo o que precisava ser feito. O silêncio encheu a câmara como uma respiração suspensa. Insanidade. Crescimento hierárquico. Seu enorme volume se deslocava em seu trono reforçado. Eles devem ser deficientes mentais. Danos cerebrais. Falha genética. Eu considerei essa possibilidade. Veticora respondeu. Mas o seu comportamento não sugere deficiência. Eles negociaram de forma coerente. A consciência tática demonstrada mostrou preocupação com sua tripulação. Eles apareceram. Disciplinado. Como se o medo fosse simplesmente mais uma variável a ter em conta, em vez de uma força a obedecer. Absurdo. A voz de Mokstal soou como vidro quebrando. 12.000 anos. 600 espécies. O sinal nunca falhou. Nenhuma vez. Esses humanos estão mentindo, de alguma forma mascarando sua verdadeira resposta. Permissão para falar. Hierarcas. Uma voz gritou da galeria do observador. Todos os olhos se voltaram para o orador. Comandante Heldin. Um jovem oficial que serviu sob o comando de Veticora por apenas 2 anos. A pele de Heldin tremeluziu em diversas cores antes de se fixar no azul pálido do respeito incerto. Garantido. Disse Mokstal. Embora seu tom sugerisse que ele já estava arrependido. Heldin desceu ao chão, movendo-se com a precisão cuidadosa de quem entra na toca de um predador. Eu estive presente durante o encontro. Eu testemunhei a resposta humana. Com respeito. Hierarcas. Acredito que a avaliação do comandante Veticora está correta. Os humanos estavam com medo. Mas eles tinham. Ele lutou por palavras. Estruturas para gerenciar esse medo. Protocolos. Treinamento. Contexto cultural. Elaborar. Sylvain comandou. O capitão do humano, Shen, fez referência a eventos históricos enquanto estava sob a influência do sinal. Pragas. Guerras. Algo chamado prédios em chamas. A sua espécie parece ter encontrado ameaças existenciais. Repetidamente ao longo de sua história. Eles desenvolveram ferramentas psicológicas para Hell. A pele de Jin ficou amarela. Por aceitar o medo como temporário. Em vez de absoluto. Todas as espécies enfrentaram perigo. Corvo vibrou. Todas as espécies conheceram o medo. Nenhum resistiu ao sinal. Com respeito. Hierarca. Disse Heldin. E Veticora. Notou a mudança sutil em sua postura. Menos deferente do que antes. Talvez as outras espécies. Nunca tivemos a oportunidade. O sinal funcionou imediatamente. A rendição foi instantânea. Mas e se funcionasse? Por que essas espécies não tinham contexto cultural para resistir? E se os humanos forem simplesmente a primeira espécie que já aprendeu como? A câmara ficou em silêncio novamente. Mas desta vez a qualidade do silêncio foi diferente. Veticora o reconheceu nos campos de batalha. O momento em que soldados experientes perceberam que haviam subestimado um inimigo. Isto é inaceitável. Mokdal disse finalmente. A autoridade do domínio repousa na certeza da submissão. Se uma espécie puder resistir, outros ouvirão falar disso. Toda a nossa estrutura poderá desabar. Então nós os eliminamos. Krout sugeriu. Destrua seu mundo natal antes que eles possam espalhar a notícia de sua resistência. Certifique-se de que nenhuma outra espécie saiba o que aconteceu. Isso pode provar. Complicado. Veticora disse cuidadosamente. Os humanos compartilharam sua localização com seu governo. Se atacarmos a Terra e tivermos sucesso, não ganhamos nada além da certeza. Esses aliados da humanidade. Se eles tiverem algum
Saberemos que matamos espécies que recusam a submissão. Se atacarmos e falharmos. Ela não precisava completar o pensamento. Você acredita que esses primitivos poderiam resistir às nossas frotas? A voz de Sylvan gotejava condescendência. Eu acredito. Hierarca. Essa é uma espécie que pode funcionar abaixo da intensidade máxima do sinal. Pode possuir outras capacidades inesperadas. E acredito que atacá-los confirmaria sua decisão. Não enviar estava correto. Então não fazemos nada. O corpo cristalino de Mokdal ficou vermelho de raiva. Permita-lhes desfilar sua resistência diante da galáxia. Proponho que observemos. Veticora disse. Conceda-lhes um estatuto autônomo temporário. Observe como eles interagem com outras espécies. Aprenda suas capacidades. Entenda como eles pensam. O sinal falhou porque não os entendemos. Não cometeremos esse erro 2 vezes. Você fala de estudo como se esses humanos fossem colegas. Crescimento acusado. Eles são assuntos. Sujeitos que recusaram a autoridade legítima do domínio. Eles são uma anomalia. Veticora corrigiu. E as anomalias devem ser compreendidas antes que possam ser controladas. Os hierarcas trocaram olhares. Uma comunicação complexa de luz. Feromônios. Vibrações subsônicas que excluíam todos os outros da conversa. Veticora esperou, mantendo sua postura de respeito. Mesmo enquanto sua mente corria. Ela não lhes contou tudo. Não tinha mencionado a maneira como sua tripulação tinha observado os humanos com algo além do medo ou raiva. Não tinha relatado isso. 3 de seus oficiais haviam entrado com pedidos para avaliação psicológica após o encontro. Perturbados por sonhos onde eram eles que estavam sendo observados. Julgado. Encontrado em falta. Não tinha admitido que ela mesma continuava repetindo. Palavras do Capitão Shen. Aprendemos alguma coisa. O medo não precisa impedi-lo. Durante 12.000 anos o domínio governou com certeza absoluta. A certeza de que Resi postura significava aniquilação. Esse medo significava rendição. Esse poder significava segurança. Mas o que aconteceu quando a certeza encontrou algo que não poderia quebrar? Muito bem. Moxtel disse finalmente. Os humanos serão observado. Mas ao primeiro sinal espalham a sua resistência a outras espécies. Nós vamos agir. Comandante Veticora. Você estabelecerá uma estação de monitoramento no espaço deles. Reúna a inteligência. Encontre sua fraqueza. E se eles não tiverem nenhum? Hierarca. Tudo tem um ponto fraco. Moxtel disse com absoluta confiança. Até deuses. Você encontrará o deles. Veticora fez uma reverência. Todos os antebraços cruzando seu tórax em reconhecimento. Quando ela se virou para sair, ela chamou a atenção de Redin. A pele do oficial mais jovem mudou para um verde pálido. Ela não conseguia identificar. Ter esperança. Temer. Curiosidade. Talvez todos os 3. 16 luz. Anos da Terra. USS Endeavour. Sala de preparação do capitão. Saracen sentou-se sozinha. Mãos em volta de uma xícara de café. Isso já havia esfriado há muito tempo. Ela olhou para as estrelas através da janela de visualização. Mas sua mente estava em outro lugar. 3 dias desde o encontro. 3 dias escrevendo relatórios. Informando sua tripulação. Envio de contas detalhadas. De volta à Terra via relé quântico. 3 dias observando seu pessoal tentar processar o que vivenciaram. O medo era real, Deus. Foi real. Foi como todo pesadelo. Ela já tinha comprimido. Em um único momento de absoluto certeza. Que algo vasto e faminto estava prestes a consumi-la. O tipo de medo que faz você querer se enrolar como uma bola.
E esconda e prometa qualquer coisa. Qualquer coisa. Se isso simplesmente parasse. Ela queria se render. Cada instinto gritava para ela ceder. Mas o instinto era apenas uma voz na conversa. E os humanos aprenderam há muito tempo que o instinto pode estar errado. Sua calma soou. Capitão. O doutor Oconvo gostaria de vê-lo. Mande-a entrar. Doutor. Amar Oconvo. Psicólogo-chefe do Indiavor. Entrou carregando um tablet. E com a expressão de alguém que fez uma descoberta perturbadora. Ela era uma mulher alta com roupas. Cabelos cortados e olhos que não deixavam escapar nada. Capitão. Compilei as avaliações da tripulação do encontro. Ela disse sem preâmbulo. Os resultados são preocupante. Que ruim. 11 tripulantes estão apresentando sintomas de ansiedade. 5 estão tendo pesadelos. 2 solicitaram sedativos para dormir. Oconvo fez uma pausa. Mas aqui está o que é interessante. Nenhum deles quer ir para casa. Perguntei. Todos individualmente se quisessem retornar à Terra. Para deixar a missão. Cada pessoa disse não. Shen piscou. Mesmo aqueles que têm pesadelos. Principalmente eles. Alferes Park disse. E eu cito. Sobreviveu à evacuação das células durante as guerras de recursos. Ela ficava apavorada todos os dias. Mas ela continuou ensinando. Continuei ajudando os vizinhos. Continuei vivendo. Se ela pudesse fazer isso. Posso lidar com uma transmissão alienígena assustadora. Isso é, Shen. Procurei por palavras. Típico. Oconvo terminou. Todos estão fazendo referência a traumas históricos. Histórias pessoais. Memórias culturais de sobreviver ao medo. É como toda a espécie já foi. Preparando-se para este momento sem saber. Shen pensou em seus próprios pontos de referência. Durante aqueles terríveis segundos sob o sinal. Seu avô. Um bombeiro. Descrevendo como foi entrar em um prédio em chamas. A mãe dela. Um cirurgião. Explicando como você mantém as mãos firmes. Quando a vida de um paciente depende disso. Gerações de humanos que sentiram medo. E cumpriram seu dever de qualquer maneira. Para matá-la. Oconvo. Você acha que outras espécies não têm essas histórias? Os psicólogos sentaram-se pesadamente. Eu acho que eles provavelmente fazem. Mas talvez. Talvez eles nunca tenham tido permissão para se lembrar deles. Se na primeira vez você encontrar uma força superior, essa força faz você se submeter instantaneamente. Você nunca tem a chance de descobrir. Você poderia ter resistido. O medo se torna a resposta em vez de apenas uma pergunta. Então não somos especiais. Somos apenas os primeiros a ter a oportunidade de tentar. Talvez. Ou talvez sejamos os primeiros loucos o suficiente. Estar preparado para o terror existencial. Como experiência humana básica. Oconvo sorriu levemente. Difícil dizer o que é mais preciso. Shen finalmente tomou um gole de café frio. Mais sombrio. E coloque-o no chão. O domínio estará nos observando agora. Sim. Se mostrarmos fraqueza, eles usarão isso contra nós. Contra toda a humanidade. Sim. Mas se mostrarmos muita força, se os ameaçarmos, eles podem decidir que somos perigosos demais para existir. Também sim. Shen se levantou, movendo para a janela de visualização. Lá fora. Em algum lugar naquela vasta escuridão. Um império que governou por 12.000 anos. Estava questionando sua certeza pela primeira vez. Então fazemos o que os humanos sempre fizeram. Shen disse calmamente. Continuamos com medo. Ficamos alertas. E continuamos avançando de qualquer maneira. Atrás dela. Oconvo ficou em silêncio por um momento. Então, capitão, tenho que perguntar.
Quando você estava sob o sinal, sentiu esse medo. O que manteve você de pé? Shen pensou naqueles segundos horríveis. A pressão. A certeza da desgraça. E então, inexplicavelmente, absurdamente, ela sorriu. Fiquei pensando no recital de piano da minha filha. Ela disse. Ela tinha 7 anos. Ela deveria tocar a sonata para piano de Mozart no 16 peças simples. Mas ela estava tão nervosa. Tremendo. Eu podia ver suas mãos tremendo nas teclas. Ela olhou para mim na plateia. E pude ver que ela queria fugir. O que aconteceu? Ela tocou a peça inteira. Acerte cada nota. Quando ela terminou, olhou para mim e disse: Mamãe, eu estava com tanto medo. Mas eu fiz isso de qualquer maneira. Shen saiu da janela de visualização. Seus olhos brilhantes. Foi nisso que pensei. Minha filha de 7 anos sendo corajosa. Se ela pudesse fazer isso por Mozart, eu poderia fazer isso pela humanidade. O convo riu. Um som surpreso e genuíno. Vamos confundir esses alienígenas. Não estamos? Dokir. O convo. Shen disse. Voltando para sua mesa e abrindo os mapas estelares. Acho que já temos. Estação de monitoramento Dominion Gama 7. No limite do espaço humano. Subi. O comandante Heldin assistiu às transmissões humanas com crescente desconforto. A estação de monitoramento foi equipada com os domínios. Tecnologia quântica mais sofisticada. Interceptadores. Analisadores de padrões neurais. Modelagem cultural de inteligência artificial. Tudo o que era necessário para compreender e eventualmente dominar uma nova espécie. Mas quanto mais Heldin observava, menos entendia. Os humanos estavam compartilhando abertamente seu encontro com o domínio. Transmitindo isso. Não como propaganda. Não como uma ameaça, mas como informação. Notícias. Eles chamaram isso. Divulgação do protocolo de primeiro contato. Ele assistiu ao discurso do capitão Shen. O que parecia ser um corpo governante na Terra. Ela descreveu o sinal honestamente. O terror. A pressão. O desejo de se render. Ela não escondeu seu medo. Ou fingir que isso não a afetou. Mas o medo não é controle. Shen disse aos humanos reunidos. Estávamos com medo. Provavelmente teremos medo novamente. Mas escolhemos o nosso caminho com base nos nossos princípios. Não é o nosso medo. E acredito que essa é a coisa mais humana que poderíamos ter feito. Os humanos reunidos. Centenas deles. Representando diferentes facções e nações. Parou e aplaudiu. Eles estavam comemorando seu medo. Comemorando sua resistência. A pele de Heldin tremeluziu. Através de uma dúzia de cores enquanto ele tentava processar isso. No espaço de domínio, tal momento seria visto como fraqueza. Um comandante que admitisse medo seria afastado. Possivelmente executado. O medo era um fracasso. Mas esses humanos parecem ver isso como uma validação. Prova de algo. Comandante. Seu oficial de comunicações gritou. Estamos detectando aumento de atividade humana. Múltiplas embarcações sendo lançadas de seu sistema de origem. Embarcações militares. Negativo. Eles parecem ser navios científicos. Embarcação de exploração. Odiando em várias direções. Heldin puxou os gráficos da trajetória. Os humanos estavam se espalhando por todo o setor. Não em uma postura defensiva, mas em um padrão de expansão. Como se tivessem acabado de confirmar que a galáxia estava cheia de outros seres. E decidir conhecer todos eles. Eles não têm medo. O oficial de comunicações disse. Confuso. Depois de enfrentar o sinal. Depois de aprender sobre o poder do domínio. Eles deveriam fortalecer seu mundo natal. Em vez disso, eles estão explorando. Não.
Heldin disse lentamente, compreendendo o amanhecer. Eles estão com medo. É por isso que eles estão explorando. Eles têm medo de ficar isolados. De estar despreparado. De não saber o que há lá fora. Isso não faz sentido. Faz todo sentido. Heldin respondeu. Sua pele adquirindo uma cor que significava pensamento profundo. Para humanos, o medo não é um sinal de pare. É uma bússola. Diz a eles onde prestar atenção. Onde ser cauteloso. Mas não onde parar de se mover. Ele pensou no encontro. A bordo da garra ininterrupta. A forma como a capitã Shen agarrou a cadeira dela. Mas ficou de pé. A maneira como ela reconheceu o terror. Mas continuou falando. Para o domínio. O medo foi o fim da resistência. Para humanos. O medo foi apenas o começo. Vidente. O oficial de comunicações disse. Sua voz incerta. Devemos relatar isso aos hierarcas? Heldin hesitou. Se ele relatasse honestamente, ele teria que admitir que os humanos estavam se tornando mais ativos, mais curioso, mais engajado. Precisamente o oposto do que o sinal deveria ter causado. Os hierarcas viriam isso como um fracasso. Seu fracasso. Mas se ele não denunciasse, se ele escondeu a verdade, isso faria com que ele gostasse deles. Como os humanos. Escolher a ação apesar do medo. Sim. Ele disse finalmente. Relate tudo. Os hierarcas precisam saber o que estamos enfrentando. Enquanto a transmissão se preparava, Heldin se pegou pensando em algo. Ele nunca havia questionado antes. Se a humanidade pudesse funcionar com intensidade máxima de sinal, o que mais eles poderiam suportar? E de forma mais preocupante, se a arma definitiva do domínio tivesse falhado. O que o domínio realmente sobrou? 12.000 anos de certeza. Estava começando a rachar. E no vazio entre as estrelas, a humanidade estava se espalhando para explorar, carregando medo com eles como uma tocha na escuridão.